Olá, sejam bem-vindas ao podcast Café com Mãe e hoje vamos estar falando de um assunto muito especial, principalmente aí, ó, para as mamães que estão passando a fase dos adolescentes, né, Darcy? A Darcy já tá vivendo essa fase. Hoje eu tô aqui que tô. Tá cheia de perguntas, estamos com a psicóloga Patrícia, ela já é psicóloga de 16 anos, trabalha na terapia familiar, e ela vai tirar todas essas dúvidas, que é um assunto muito delicado, né? A gente estava conversando aqui antes de algumas coisas, e eu com criança pequena, vendo as coisas que ela estava contando, eu já tô assim, me preocupando, mas já tentando entender para quando chegar nessa fase. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece por você ter aceitado aí o convite, né? Um desafio, Um né? desafio para a gente estar falando desse tema que, assim, eu sou mãe de adolescentes e eu não estava preparada para adolescência, não mesmo. Quem E será quando que tá, chega de uma vez, de uma hora para outra, minhas filhas, né? Você olha assim, não é aquela criança mais. Tá vestindo preto. Né? Tá vestindo preto, quer passar esmalte preto e é roupa preta e é difícil. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente trazer, né, essa pauta aqui para essas mães também não se assustarem quando chegar na adolescência, viu, Jéssica? Todo ouvido. Todos nós passamos, né, por essa fase. Parece que os pais esquecem, né, que todos foram adolescentes. Sim. E muitas vezes tratam como se fosse um adulto e não, né? Ainda é um ser humaninho em desenvolvimento inteiro, assim, desde da formação física, formação emocional, formação cognitiva e a social, né? Ainda está em formação total. Embora eles acham que não, né? Sim, e principalmente, assim, quanto mais corpo de adulto os adolescentes têm, muito mais tratados como adulto eles são. E eles ainda não são adultos, né? É uma fase intermediária da vida, entre a infância e a idade adulta, né? Que eles estão adquirindo ainda habilidades para a fase adulta. Sim. E vamos falar, introduzir o assunto adolescência. Quando é que começa? Quais sinais, assim, os pais podem estar percebendo? Ai, meu filho está entrando na adolescência. Podia falar um pouquinho, assim, da... Sim. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles colocam a fase da adolescência entre 12 e 18 anos. Já a Organização Mundial da Saúde coloca uma pré-adolescência dos 10 aos 14, Sim. a adolescência dos 15 aos 18 e juventude dos 16 aos 24. Fica meio que intermediando. Sim, ali. mas ainda tem estudos, porque assim, é muito relativo, né? A delimitação de idade, porque depende muito de objetivos específicos, se é para desenvolver um programa social, se é para desenvolver uma política pública, né? Então, aí a idade muda, porque os hormônios começam a mudar com 8 anos. Com 8 anos. Com 8 anos já começa uma mudança hormonal, tanto é que meninas que estão acima do peso já começam a menstruar com 8 anos. Com 8, 9, né, a gente ouve casos. E aí é o início. A puberdade é o que marca o início. Então, dentro do que a Organização Mundial de Saúde traz, essa fase da pré-adolescência, ela é marcada pela puberdade. Quando começam os sinais no corpo, né, físicos, no caso. Exatamente, que os hormônios vão mudando, né? E aí aparecem... Então, eles começam a crescer, né? Mas... A voz muda. A voz muda dos meninos. Os pelos mudam, né? Cheiros mudam. Então, são as mudanças hormonais. E os hormônios influenciam em tudo, né? Influenciam tanto no físico quanto nas emoções, né? E aí a gente vê as explosões de emoção, de raiva, às vezes de choro, né? Algo muito intenso, que faz parte dessa mudança de hormônio mesmo que acontece na puberdade, né? Sim.
Entendi. E é muito onde eles se perdem neles mesmos, né? Porque tá tendo essa mudança e eles nem sabem acompanhar o que está acontecendo. Esse é o momento que eles ficam mais perdidos, da puberdade. Porque é uma mudança muito grande no No a corpo, principal né? mudança é a fertilidade, né? E isso esses hormônios é que vão causando todas as outras mudanças, né? De não saber direito aonde que é meu lugar. Eu sou criança. Imagina uma criança de 8, 9 anos que menstrua, Dá né? dó. Sou criança ou sou adolescente? Né? Que lugar? Não me encontro com as crianças, não me encontro com os adolescentes, porque eu ainda acho que eu sou criança, mas não sei se eu sou. Então, o papel da família nesse momento também muda, né? Então, se até então o papel da família, enquanto tinha uma criança, era educar e cuidar, agora, a família entra na fase adolescente quando tem um adolescente. Sim. Né? E aí o papel muda, não é mais educar e cuidar, é orientar. Aí muda Muda a o função. esquema que tem Exatamente, que seguir. muda a função. E aí você tem que confiar na educação que você fez, né? Ao longo da infância. Então, a sementinha plantou lá no começo. Tudo, né? Tanto a questão da autoestima, de identidade, né? Então, tudo isso a gente constrói, é construído nas nossas relações, né? Então, é bom eu vir enfatizando isso desde criancinha, né? Tipo, ressaltando, né? Que, você tem valor, você é bonito, você é isso. Você é especial. Sim. Você é especial. Ensinar as crianças desde pequeno, por exemplo, a obedecer por meio do diálogo é fundamental, porque se você ensina uma criança a obedecer, lá na frente você vai ter um adolescente mais obediente. Mais obediente. Por mais que ele vai questionar as regras, ele vai questionar valores, ele vai, mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que dormir 10 horas? Né? Por que eu não posso assistir televisão até de madrugada? Ou por que eu não posso usar o celular do jeito que eu queria? Né? Então, o questionamento vai vir, não tem jeito. Mas o comportamento de obedecer regras, limites, ele foi construído. Então, apesar do questionamento, eu sabendo conversar, escutando o meu adolescente, né? Que é um estilo de como ser pai, de como ser mãe, né? É o estilo parental. Então, quando eu adoto o estilo parental mais saudável, se chama autoritativo, que significa que eu não sou nem autoritária e nem permissiva, né? Nem negligente. Eu estabeleço regras, normas, por meio do diálogo, do respeito. A gente faz isso desde pequenininho. Do exemplo, né? Do exemplo. Bom, ser exemplo já é o primordial. Primordial. Eu falo para as minhas famílias, né? Metade do caminho andado para educar uma criança é você se autoeducar, né? Ser aquilo que você gostaria que seus filhos fossem. Não é fácil. É um trabalho bem dispendioso, porque geralmente nós não somos. E aí a gente vai trabalhar isso na gente, né? Através da autoeducação. E a autoeducação é chata. Agora, imagina você juntar a autoeducação e mais um educar alguém. Nossa. Né? Então, é difícil. É verdade. No caso, por exemplo, assim, uma pessoa que não quer que o filho grite com ela, mas está lá gritando com o filho, né? Ou está gritando com o seu cônjuge. Né? Eles aprendem o que a gente faz. Eles estão observando sem a gente ver, imaginar que eles estão ali observando, eles estão, né? Sim, eles estão observando e imitando. Aprendendo, né? Até hoje, nós aprendemos por imitação. Né? Quando a gente admira muito alguém, e seja que seguimos na internet, né, aquela pessoa ou aquele profissional, ou fazemos cursos, ou, enfim, que temos contato com pessoas que a gente admira, a gente acaba imitando o comportamento. Imagina eles, né? Imagina a criança em desenvolvimento. Então, essa referência, né, de como ser é importante até para o adolescente, porque por mais que ele questione, se você leva sua vida de maneira saudável,
né, de maneira leve, conversando, entendendo, dando espaço para o diálogo, mesmo que na fase da adolescência eles vão procurar fora da família ídolos, modelos, né, mas tendo um modelo saudável em casa, gente, super protetor do desenvolvimento, sabe? Não dá para esperar do adolescente, isso acontece às vezes, mas não é comum o adolescente virar melhor amigo de mãe e de pai, né? Tá muito isso aí, né? Os pais querendo ser amigo do adolescente ali, né? Você é pai, você não é o melhor amigo do seu filho. Assim, lógico que você vai ter ali, mas as pessoas estão confundindo isso aí, né? De ser amigo com ser o pai, né? Se quiser falar mais sobre isso. Sim. E hierarquicamente muda, né? Se eu sou amigo, então eu estou no mesmo patamar hierárquico que o meu filho. Agora, se eu sou pai, mãe, eu estou num nível diferente. E se eu vou educar, eu preciso estar num nível diferente, né? Um amigo não vai te obrigar a você fazer uma coisa que você não quer fazer, mas que tem que fazer, né? Mas por que eu tenho que arrumar minha cama todo dia, se eu vou dormir nela todo dia e vou desarrumar? Né? O amigo vai falar, é mesmo, então não arruma. E a família vai falar, porque é importante, porque você vai aprender ordem, organização, limpeza. Eu quero que você aprenda isso, né? E a gente só aprende fazendo, então faça. Ah, mas eu não sei, eu tô com preguiça. Não, faça do seu jeito. Do seu jeito está ótimo. E aí, o adulto tem que trabalhar também essa questão de que a criança ou adolescente que está aprendendo uma habilidade não vai fazer perfeito logo de cara. Vai ter que exercitar muitas vezes até que a É o que eu habilidade comento saia. com você, né? Aí eu não aguento mais ter que falar a mesma coisa todos os dias. E é isso que cria habilidade, é falar a mesma coisa todos os dias. Com certeza a gente só escova os dentes antes de dormir porque alguém escovou os dentes antes de dormir, né? Não escovou, vai dar bichinho, então levanta, vai lá escovar. É todo dia, não tem jeito, né? Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho a respeito dos pais ser amigo do adolescente. Os adolescentes vão escolher seus próprios amigos, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho da criança, que não tem como a gente estar no mesmo patamar, nem com o adolescente, porque ele está se tornando um indivíduo diferente da gente, diferente da criança, né? A criança faz muito tudo parecido com a gente, ela ainda é muito misturado, não tem ainda um eu bem definido, né? Já na fase da adolescência, é a época de definir escolher, né, a identidade, né? E aí, tá se tornando um indivíduo diferente da gente. E esse indivíduo vão ter coisas que a gente não vai concordar que ele seja, que ele queira, que ele, sei lá, faça, né? Mas se é do indivíduo, é importante que ele coloque à prova, né? É importante que ele faça. Então, vão ter os segredos. Os segredos vão acontecer. Eles têm os segredos deles, né? E isso não é um problema, desde que em casa a gente possa conversar abertamente sobre qualquer coisa. Então, deu chabu, para onde que eu vou, né? Com quem eu vou falar? Então, se a gente tem esse espaço, esse acolhimento em casa de alguém que me escuta e não só critica, então eu tenho a liberdade de falar, nossa, mãe do céu, você não sabe o que eu vi, o que eu fiz, o que aconteceu, né? Porque aí já vai ter acontecido. E aí é o papel de orientar, né? De orientar como lidar com as consequências, de orientar, talvez se não foi uma conduta legal, o que você poderia ter feito, então? Como poderia ser diferente? Mas Fazer ele pensar, né? A primeira coisa que uma mãe, um pai faz é já brigar, né? Por que você fez isso? Julgar, criticar, né? Nossa, e isso para o adolescente é muito difícil, né? Ser criticado, julgado, porque ele mesmo, quando entra na adolescência, ele é muito crítico consigo mesmo, né? Nada tá tão bom assim, né? Meu cabelo podia ser de outro jeito, meu corpo de outro jeito, minhas roupas não sei o quê,
né? Minha pele não sei o que lá, Tô cheio de acne. né? Então, eles já são muito críticos. A gente percebe que quando a criança entra lá com os 8 anos, já começa esse olhar crítico para si mesmo, né? A criança sempre se achou linda, maravilhosa, né? E aí, com 8 anos, já... ai, não tô gostando. Meu cabelo. Ai, queria ser assim, né? Eu tenho 2 filhas. A minha mais velha, ela tem o estereótipo da loira de olho claro. Puxou o gene recessivo da minha família e da família do meu marido, porque nenhum de nós 2 somos assim. E a nossa mais nova tem cabelo castanho e olho castanho, né? E ela de pequenininha falava assim: mãe, meu olho tá ficando azul. Ai, meu Deus! Fala, não, amor, seu olho é lindo igual o meu, né? E aí, então, é isso que a gente faz com as crianças, de ensinar que todo mundo tem uma beleza particular, individual, a gente também faz com o adolescente, quando ele entra nessa crítica excessiva, né? Por isso é tão importante a gente ter cuidado tanto para a criança de o que falar, quanto para o adolescente, como eu vou abordar, né? Como eu vou lidar com a minha vontade de saber o que está passando, o que ele está falando, o que eles estão, né, planejando, para onde que eles vão sair. É importante esse monitoramento, né, de quem são os amigos, com quem vai, com quem volta, né? Isso de ajudar o adolescente a se planejar é muito importante, porque o cérebro não está maduro na adolescência ainda. Vai amadurecer lá por volta dos 21 anos, que aí o cérebro é maduro no sentido da parte frontal do cérebro, que é de resolução de problemas, de controle de emoções, de planejamento concreto. Então, imagina que a gente, com 18 anos, a gente escolhe uma profissão. Muda ela Eu rapidinho. acho que isso daí é um martírio para quando você termina o ensino médio, você falar assim, que faculdade você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que escolher, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar. Eu acho que é um martírio. O adolescente não sabe nem o que ele quer comer, o que ele vai fazer da vida. Eu acho que é uma coisa que é pesado, Que né? é importante ter um adulto para ajudar A orientar. delimitar a área de interesse. Então, a criança vai, né, sei lá, às vezes viaja na maionese e a família vai trazendo ela para a terra. Olha, mas eu acho que você gosta mais de fazer, você gosta de desenho, Mas olha o tanto que nesse você caso desenha. aí que você está entrando, e aqueles pais que impõem um sonho no filho, por exemplo? Ah, vai ser advogado porque era o meu sonho, eu não fui, meu filho vai ser. Então, olha aí, a gente acabou de falar do adolescente se tornando um indivíduo diferente da família. E aí, se eu imponho goela abaixo, que vai ser o que eu sempre quis e não fui, eu estou deixando ele se tornar um independente? Não. Formar a sua própria identidade? Não. O sucesso da fase adolescente é eles conseguirem ficarem fiéis a si mesmo. Né? Quando ele consegue, tem a aprovação dos amigos e da família de que eu quero fazer tal coisa ou ser tal coisa, não importa o que, sabe? E ele tem o apoio da família. Gente, é um amadurecimento social, emocional que a gente vê que só progride. Agora, quando a gente quer impor muito, ou o adolescente está muito perdido e não tem ninguém para orientar, é uma fase que vai mais arrastada, sabe? Que pode vir aí junto distúrbios emocionais. Então, assim, os distúrbios emocionais, psicológicos, de ansiedade, de humor, a prevalência de aparecimento é sempre na adolescência, né? Então, quando a gente pesquisa no CID, que é um livro que tem lá relacionado todas as doenças, todas, inclusive as psicológicas, né? A prevalência é sempre na adolescência. Então, na adolescência, é uma época de formação de identidade, né? Que o adolescente conseguindo formar a identidade dele, né? Ele consegue virar um adulto mais satisfeito. Porque nós carregamos muito da nossa adolescência e da nossa infância. Então, assim, nossa adolescência carrega muito da nossa infância e a nossa fase adulta carrega muito da fase adolescente também, né? Então, é uma coisa conectada com a outra. É importante
ter essa supervisão do adulto, mas não dá para impondo, sufocar. né? Sufocando. Mas isso acontece muito, né? Você deve ver casos disso, de a pessoa faz, eu fiz faculdade porque era o que meu pai queria, mas aí depois nem vai exercer aquilo e vai fazer o que quer da vida, né? Muito, acontece muito isso. E aí vai fazer, porque hoje, então, antes era assim, a família falava assim, não, então você vai fazer faculdade para você ter um bom emprego, né? E aí um monte de gente começou a fazer faculdade, e nem todo mundo que termina a faculdade tem um bom emprego, né? Às vezes nem trabalha com aquilo que se formou. E muitas vezes o adolescente vem querendo fazer coisas que nem precisa de faculdade. Aí a família já fala, não, mas tem que fazer uma faculdade. Né? E aí, às vezes, não tem essa necessidade naquele momento, né? Aí gera pressão, mais pressão na cabeça da... Agora, imagina se ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele gostaria de fazer, que não precisa de uma faculdade, se dá bem, né? Porque aquilo que a gente gosta de fazer, a gente faz bem feito, e isso gera uma consequência muito positiva, tanto de bem-estar quanto financeira. Se você faz um trabalho muito bem feito, é um trabalho valorizado, né? E aí, de repente, ele amadureceu mais um tanto, tá lá com 25 anos, fala assim, agora eu quero fazer uma graduação, né? Porque eu quero me especializar mais em determinado assunto. Gente, que alegria, né? Poder escolher de uma maneira mais madura. Sim. Do que escolher assim, vai, qualquer curso. Escolhe qualquer um, então. Né? Eu critico, né? Essa semana mesmo aconteceu um caso sobre isso. Minha filha me contando de uma amiga dela, que a amiga dela queria fazer um curso de faculdade de história e ser professora. Aí a mãe já pulou longe, né? Por que você não faz uma advocacia, não sei isso. Aí ela, triste, conversando com a minha filha, amiga, né? Só para você ver, assim, que os pais ainda têm essa mentalidade de querer que o filho faça aquilo que eu projetei. Porque a gente projeta nos filhos, isso é verdade. A gente quer que o filho seja aquilo que a gente projetou, né? Só que isso gera uma tristeza, né, na pessoa, gera ansiedade, é o que tá gerando muita coisa assim na adolescência, né? E você falou, né? Isso, o adulto se projetando. Então, é algo que não é daquela pessoa, é de quem está projetando. Então, se eu não dou conta de que meu adolescente não vai ser o meu projeto, eu tenho que olhar para mim. E os pais sofrem com isso também, com né? certeza. Não só os adolescentes, a gente sofre também, Sim, né? Sim, com certeza. E aí é aí que vem a importância de se olhar, né? Então, se eu não estou conseguindo elaborar isso sozinha, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso buscar uma ajuda, né? Porque é interessante que a fase do adolescente, geralmente a família, né, tá passando pela crise da meia-idade. Aí junta duas coisas. Sim, porque aí o adolescente começa a questionar os seus valores, aí você, em pleno 40 anos, você vai olhar e falar assim, será? Ai, meu Deus. Que é uma crise de o que eu fiz até hoje na minha vida, né? Tô satisfeita? Não tô? Né? Como se antigamente essa crise vinha com 40 anos, agora vem um pouquinho mais para frente, vem até com 50 anos. As famílias estão tendo filhos mais tarde, né? Então, os filhos na adolescência, geralmente a família está na meia-idade. E aí tem a crise adolescente junto com uma crise de meia-idade da família. E aí é isso, é sempre olhar para dentro, sempre, para a gente poder pensar o que eu vou falar para minha criança ou para o meu adolescente. Eu tenho que me conhecer, entender qual é a minha motivação de agir dessa maneira, né? Por quê? Por que eu quero que ela seja? Por que eu não vou, então, estudar o que eu não estudei, né? Se hoje a gente está vivendo tanto tempo, quanto... eu fiz a minha graduação, tinha, assim, 80 alunos na graduação. E, claro, não formou os 80, né? Formou menos da metade. Mas dentro, a maioria eram adolescentes como eu, né, nos seus 18, 20 anos, e tinham algumas pessoas na meia-idade fazendo, né?
Minha mãe mesmo. Minha mãe, ela começou pedagogia e parou, começou direito e parou, porque aí ela engravidava em cada ano. E aí ela teve 3 filhos, né? Então, a pedagogia ela começou e parou. E depois ela foi para o direito. Aí no direito, em cada ano, ela engravidou de um filho. E aí ela acabou largando o direito. Mas ela entende muito de leis. Mas na meia-idade, ela retomou a pedagogia, que era o que ela queria. Era o que ela gostava. Ela se formou, passou, ela acabou de formar, no outro ano ela passou no concurso público para ser professora. Então é aquilo, quando a gente faz o que a gente ama, faz muita diferença na nossa vida. É aquilo de trabalhar sem sentir que está trabalhando. Né? Sem ter o peso, hoje eu tenho que acordar, eu tenho que ir, né? E eu acho que é nessa parte que encaixa, que a gente tem que impor as regras, os limites, as obrigações para o filho e fazer ele entender que eu não preciso, ter que arrumar minha cama. Não, eu vou arrumar minha cama para deixar meu quarto bonito, porque se chegar um amigo aqui, vai ver que tá tudo bonito. Tentar fazer entender isso nele, porque às vezes até pra gente é difícil de entender isso, e passar isso para um adolescente é mais complicado. E tolerância à frustração, né? Que é aquilo de eu tenho que fazer uma coisa mesmo que eu não quero fazer. Então, na infância, a criança, ela tolera frustrações muito pequenininhas, que tenho que ir para a escola, mas não quero ficar, né? Ou aí tá lá na escola, é hora de ir para o parque, eu quero ficar na sala. Ou é hora de, sei lá, brincar, eu quero ficar sentado, né? Ou eu quero vestir tal roupa, mas está frio, não dá para vestir. Eu vou ter que aguentar vestir a roupa que a minha mãe escolheu, né? Então, são pequenas frustrações que o ser humaninho ali está aprendendo a tolerar para chegar na fase adulta, eu estou pulando já para adulta, a gente tolerar essas frustrações pequenas e médias de uma maneira que você não deprima, ou que você não desenvolva um distúrbio de ansiedade. E você ensinando uma criança a tolerar pequenas frustrações, você vai ter um adolescente mais forte, tolerante. Né? Então, não passei no vestibular, não vai querer morrer. Ou o namorado largou, né? Tem muitos adolescentes que chegam na beira do suicídio, né? Tentam o suicídio, às vezes tomam um remédio, às vezes se cortam, que é um... Nossa, isso na escola, nessa primeira fase da adolescência, que é a pré-adolescência, acontece muito, isso da criança se cortar. É um assunto legal que eu ia até te perguntar, né? O porquê que acontece isso alguma coisa está acontecendo. Dificuldade de lidar com alguma tensão. Eles se cortam, eles se beliscam, eles ficam com alguns tiques de se automutilar, né? Isso. A automutilação é muito comum e são sinais de que tem uma tensão aí e que ele está aliviando dessa maneira. Então, se está aliviando dessa maneira, como está o diálogo? Como está o acolhimento? Né? O que está acontecendo na vida desse adolescente? Porque isso diz coisas sobre ele. Muitas vezes, se você questiona um pré-adolescente, um adolescente que faz essa automutilação, ele fala assim, para ver se passa a dor que eu estou sentindo, ou a preocupação, ou para ver se diminui a pressão. Ou seja, é uma resolução. Acontecendo alguma coisa. E é uma resolução de problemas que não é eficiente, porque aí o problema não vai deixar de existir, a pressão não vai deixar de ser, né? E a dor não vai passar. Eu queria ver se eu senti uma dor diferente do que essa tristeza imensa que eu sinto, né? E aí é onde é um sinal de alerta muito importante, né? De que, nossa, eu preciso olhar para o meu adolescente, eu preciso conversar, preciso escutar o que está acontecendo. E na adolescência, de fato, eles ficam muito fechados. Então, é que eu ia te perguntar, para você até dar dicas, assim, de como a gente conversa quando eles se fecham, né? Eles não dão abertura. Não dão abertura. E aí você... Então, eu tenho um adolescente em casa que
tá calado, mas que já é calado e eu não tô vendo nenhum sinal diferente, eu posso chegar e dizer, olha, tô vendo que você tá mais quieto, tá muito tempo dentro do quarto. Vem um pouco para a sala. Se você quiser conversar, eu tô aqui. E não adianta insistir, né? Não, porque a estratégia é essa, de você se mostrar disponível, de você mostrar empatia. Mesmo que ele não te procure para conversar. Estou vendo que você está triste. Nossa, eu fico tão preocupada de te ver triste e você não dizer por que você está triste. Quando você quiser dizer isso para mim, eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. E se afasta. E espera. E espera. Não é insistir um E também diálogo, não obrigar a falar. E não é abandonar também, né? Então, perguntei uma vez, não quis falar, então se vira. Não. Eu preciso muito, né? Ter essas idas e vindas, né? Então, por exemplo, uma criança birrenta, né? Eu aguentar a birra de uma criança não é fácil, porque eu tenho que tolerar a minha própria frustração, a minha raiva, ou a minha sensação de impotência, ou a minha tristeza de, poxa, nem parece que eu educo, né? Mas eu saber o momento que eu vou acolher e que eu preciso dar espaço para a criança se acalmar e entender que aquele jeito não é um jeito legal de pedir coisas, né, ou de impor a vontade, é tão importante quanto eu fazer isso com o meu adolescente, né, de me mostrar disponível, acolhedor e dar espaço. Ele precisa de espaço. Às vezes o espaço é tão acolhedor quanto um abraço, quanto a conversa. Mas eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar tão confortável com esse espaço de falar, não quer conversar, então... E tá preparada para conversa, né? Do que eles vão te falar. Se você não estiver preparada, não adianta também. Exatamente. Né? E o que é estar preparada? Né? Aí que entra, ajuda a gente. O autocontrole, né? O autocontrole, Sim. Essa questão de não julgar, de não fazer crítica logo de cara. Você vai segurar a crítica, você não vai falar. E num outro momento, quando o seu adolescente, e é uma armadilha também, falar, o que você acha disso? Né? Então, você vai respirar e você pode voltar à pergunta, o que você acha? Eu acho super legal, tal, tal, tal. Se ela acha super legal, como que você vai falar para ela, nossa, eu acho péssimo? Ela não quer te contar mais nada. Né? Que bom que você acha legal. Bom, se fosse eu, comigo seria diferente. Entende? Você sempre leva para o seu pessoal. Quando o adulto consegue fazer isso com o adolescente, de trazer a sua história pessoal, isso ajuda muito o adolescente a se compreender as suas próprias emoções, né? A nomear o que está sentindo ou a situação que está passando. Isso é muito legal de fazer, porque é aquilo de criar o vínculo de confiança, né? Da gente conseguir tanto se abrir quanto segurar o ímpeto de fazer a crítica, de falar, não, mas isso está errado, tem que fazer aquilo. Porque ele está nesse momento de desenvolvimento de autonomia e de desenvolvimento de responsabilidade. Então, ele precisa desse espaço, né? De poder ser quem ele gostaria de ser. E aí a família vai estar ali orientando, né? E não julgando, né? E não julgando, para você poder ter esse diálogo aberto, franco, honesto, né? Porque você eu não acho precisa... que é muito... Uma das queixas de adolescente é isso, né? Que os pais não ouvem. O não ouvir não é mas é não ouvir no sentido de entender a dor ali que eles estão passando, né? De empatia, né? De ser empático. Isso funciona com criança, funciona com adolescente. O adolescente quer um adulto que se preocupa com ele. A gente acha que não, né? A gente acha que não. E eles precisam disso. Então, concluída a puberdade, com 15 anos mais ou menos, né? Se a puberdade começou lá por volta dos 10, 11 anos, com 15 anos, esses hormônios já estão
mais estabilizados, né? O adolescente ele já começa a refletir de uma outra maneira. Ele tem um pensamento mais complexo, mais abstrato, né? Ele consegue pensar sobre o pensamento, que chama metacognição, né? E aí a gente pode trazer situações para eles refletirem. Então, fazer perguntas abertas para ele. E o que você acha? O que você sentiu? Como foi tal evento para você? Né? É importante para eles desenvolverem isso. E tem tipos e tipos de temperamentos, né? Então, tem aqueles muito falantes, que vão falar pelos cotovelos, e tem aqueles mais quietinhos, né? Que vai falar, show. Conheço uma assim. Esses aí, como fazer? Porque eu já vejo um pouquinho isso lá com meu sobrinho. Ele tem 10 anos, mas ele parece já um adolescente de 12, 13 anos. E tá entrando muito Ele mais chega, cedo. só fala, oi tia. Fala, oi, ele bença. E só, né? Aí liga o notebook dele e fica jogando, fica a tarde inteira. Vinícius, vem pra cá, vamos brincar. Vamos brincar, não, vem conversar. Não, já vou. Tudo bem? Tá tudo bem. Quer falar alguma coisa? Não. Aí, ó, tudo bem é uma pergunta fechada. Ele só responde sim ou não. Então, aí, Vai falar assim, vamos me dar uma dica, porque Isso. eu quero sair daqui e já puxar esse menino. Aí você pode pedir para ele assim, então me fala uma coisa mais legal que aconteceu na sua semana, ou uma coisa difícil que você teve que lidar. Ele, não sei, pensa aí, vai, alguma coisa, prova, escola, pensa alguma coisa, então você vai estimular. É que com 10 anos, ele ainda não tem essa capacidade de abstração, ele está começando a desenvolver o pensamento abstrato com 10 anos. Com 15, eles já ficam mais... eles já têm mais capacidade de abstrair e de conversar sobre coisas mais complexas, né? Então, é importante a gente perceber isso também, né? O tipo de conversa que a gente vai ter com uma criança de 8, 9, 10 anos é diferente de uma criança, né? Um adolescente de 15, 16. É porque igual eu falo, ele ainda tá naquela parte que ele ainda é uma criança, mas ele não tá sendo uma criança, então a gente fica sem saber se chama pra brincar, se chama pra conversar. Brincar não são mais as brincadeiras. E qual tipo Qualquer de brincadeira. Jogos, né? Jogos é bem legal. Eletrônicos. Hoje não, é eletrônico, hoje, se né? deixar é só jogo, só videogame, celular, só isso. Vamos entrar nesse assunto já, então. Vamos, porque isso Esse assunto é grave, o que tá né? pegando, né? Porque a internet hoje, internet. né, muitas vezes está sendo um modelo de referência para as crianças e para os adolescentes que não tem essa supervisão em casa, né? Ou que a família fala, passou da hora de pôr limites, né? E eles precisam de limites até para a internet, né? Que aplicativo que você pode ter ou que aplicativo você não pode ter? Quanto tempo você pode usar o celular ou quando e quanto tempo, né? Para que você vai usar o celular? Tudo isso é super importante. E os adolescentes não vão gostar. Nossa, mas por quê? A minha amiga pode. Eu falo, mas a sua amiga tem a mãe dela que acredita em algumas coisas que eu não acredito. Eu acredito que é importante não usar o celular o dia inteiro ou não jogar o dia inteiro. Celular nem é brinquedo. Eu falo muito isso em casa. Celular não é brinquedo, né? Então, na minha casa, por exemplo, pode usar o celular de final de semana. E elas pedem, claro que elas pedem. Mãe, Elas não só têm os um próprios. pouquinho. Pior que no Natal passado, o tio Noel deu. Tio Noel. O tio Noel deu um para cada uma. E eu falei, não tem problema. Isso é o que eu falo muito, né? O nosso papel é educar. Sim. Né? Se tem ali o ambiente que deseduca, o meu papel é ser a referência e educar. Então, ok, deu o celular, mas não vai ficar o dia inteiro jogando, né? Tem responsabilidades para fazer. Então, eu já fiz também assim, tanto de deixar só para o final de semana, se fez todas as responsabilidades na semana, como também, olha, tem as suas obrigações, arrumar a cama, tomar café da manhã, escovar os dentes, trocar de roupa, aí tarefa ou trabalho, né, que a mais velha tem, se tiver prova, tem que estudar para a prova, e se tiver um tempinho, pode jogar
5 minutos. Ah, quer jogar mais? Eu falo, então vem me ajudar aqui. Tem coisa para fazer na cozinha, tem roupa para me ajudar. E cada trabalho doméstico que fazia, ganhava uns minutos. 10 minutos, 15 minutos, dependia da complexidade da tarefa doméstica, né? Mas a gente pode limitar dessa maneira também, que é uma recompensa pelo seu esforço. Sim, e eu estou ensinando habilidade, né? Então, eu vario, eu vejo qual é a necessidade lá no momento com as minhas filhas, por exemplo, né? Se eu vejo que elas fazem bastante tarefas domésticas para ficar muito tempo no celular, porque aí elas juntam lá 1 hora, 2 horas de celular, de tanto que elas fez. ficam espertas. Mas a mais nova, principalmente, ela fica muito chata e mal-humorada de usar muito o celular. É uma criança de muita energia. Então, se ela fica lá 2 horas parada usando o celular, a hora que ela desliga, ela tá mal-humorada, nada tá bom. Gente, eu falo, não, chega de celular. E aí foi por isso que eu tirei o celular durante a semana. Porque aí ela fazia bastante tarefas domésticas para ficar no celular. E aí eu não estava saudável. Não estava dando certo. Falei, não, vamos mudar. Então, é importante, sim, regra de que aplicativo que pode usar, né? Quanto tempo que pode usar a internet, para fazer o quê, né? Ou ter um momento em casa que ninguém usa celular também, é válido, né? Então, chegou na hora das refeições, então ninguém vai usar o celular, aí ninguém usa. Tem que né? ser firme, né? Para a criança, isso é fundamental, o exemplo, né? Assim, mas por que eu não posso? Você fica o dia inteiro, né? E muitas vezes o adulto que está ali o dia inteiro está trabalhando, né? E aí o adulto precisa rever isso, né? Mas será que na hora de comer é um momento de trabalhar? Né? Ou, sei lá, um momento em família, ou antes de dormir, né? Qual é o momento de continuar trabalhando? Quanto tempo eu vou continuar trabalhando? Né? Então, o adulto, ele é sempre modelo e suporte para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Que precisa, gente, de limites. Grita por limites, né? E a gente, muitas vezes, acha que não, já cresceu, já está formado. Querendo ou não, o home office veio para ajudar, mas também um pouco nessa parte, pensando assim, por esse lado, os pais, às vezes, que trabalham home office, tá usando os aparelhos por trabalho, tem que trabalhar, só que a criança não entende isso, o adolescente não entende. A gente fala, mas você está mexendo, por que eu não? E aí, como que faz para tentar conciliar esse pai que precisa trabalhar, que às vezes o adolescente, a criança só estuda meio período, o outro período fica em casa vendo, e esse meio período o pai ou a mãe precisa trabalhar. Como fazer? Eu até pensei em sugerir, fazer alguma atividade, uma natação, levar para fazer natação, alguma coisa, mas e aí? O que você poderia sugerir também? Limitar mesmo. Igual a gente tem, quando trabalha fora de casa, você tem um período que você tem que trabalhar. Então, a criança entender que do período de tal hora a tal hora, eu estou trabalhando, né? E entender que depois daquela hora eu não vou mais trabalhar, isso já faz muita diferença. Delimitar esse espaço de tempo que eu vou ficar trabalhando em casa. Porque aí as pessoas, às vezes, né, têm lá as suas carências imensas e se afunda no trabalho, né? E não quer saber de outra coisa, só quer saber de trabalhar, porque o trabalho também tampa buracos, né? E aí, quando eu não olho para isso, ficam coisas, né? Ficam os filhos, fica meu relacionamento, vai ficando, né? Vai ficando de qualquer jeito. E isso não é legal. Então, quando a gente consegue delimitar um espaço de tempo mesmo, de que, estou trabalhando, né? E eu vou trabalhar só até tal horas. Ali, a família já precisa ir fazendo os desafios saudáveis para aquele adolescente, né? Mesmo de inserir ele em outros meios sociais, seja da religião, seja de um esporte, seja, né, enfim, de estudo mesmo, desenvolvimento de línguas, enfim, né? Esses desafios saudáveis são importantes para eles, porque não dá para a gente parar de trabalhar porque eu quero ser um modelo positivo, né? Então eu não vou usar. Não, eu preciso trabalhar,
Eu gosto de trabalhar, né? Mas o trabalho também, o momento, o tempo de trabalho também tem limite. Então, é importante eu deixar isso claro para minha criança. Ó, é só até tal hora. Então, enquanto isso, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz aquela outra? Né? Então, ajudar nesse planejamento de atividades é super importante. Não deixar ele ocioso. É importante ter um momento de ócio. Mas só ócio não é legal. Então, assim, a minha dica é responsabilidade junto com liberdade. Então, meu adolescente precisa ter responsabilidades, cumprir combinados, né? Seja em relação à escola, ao estudo, seja em relação ao autocuidado, organização da casa, ou limpeza, né? Coisas que eles conseguem fazer e vai fazer do jeito deles até que fique cada vez melhor, né? Para poder ter mais liberdade. Porque aí eles querem ou ficar só na rua ou ficar só dentro do quarto, no celular, né? E aí a gente precisa levar eles para fazer outras coisas, né? Precisa ainda desenvolver habilidade. A gente, na idade adulta, para a gente dar conta da gente mesmo, a gente tem que aprender um monte de coisa. E a gente aprende isso em casa, né? Ou vai aprender com a vida lá, né? No momento que estiver morando sozinho, vai pesquisar receita para fazer, ou vai aprender a lavar a roupa, vai aprender, né, a limpar uma casa, porque quem que gosta de ficar na sujeira ou vai pagar alguém para fazer, né? E esse planejamento, então, por mais que a família ele já tá naquela rotina, né, de trabalho o dia inteiro, a criança fica o dia inteiro no celular ou no videogame, mesmo que já esteja nessa rotina, ainda dá tempo de replanejar e inserindo aos pouquinhos para não desistir, né? Porque senão a mãe às vezes cansa de tentar fazer a criança, o adolescente fazer e ele não quer, às vezes a mãe cansa, então tentar inserir isso devagarzinho de alguma forma. Isso, sempre trazendo recompensas, que sejam recompensador para o adolescente, né? Então, é muito importante isso, é protetor do desenvolvimento, tanto ter regras quanto responsabilidades, né? Ajudar o adolescente a assumir essas responsabilidades. Porque aí no final da adolescência, que vai terminar lá com 24 anos, e hoje, né, estudos ainda mostram que a adolescência está sendo mais tardia, o final da adolescência, né? Porque a adolescência ela é caracterizada também pela tutela da família, né? Desse adolescente estar em casa enquanto está se formando um adulto, né? Nem sempre foi assim. Antigamente, as crianças faziam 7 anos, a família mandava para casa de outras pessoas para aprender profissões lá diversas. Aprender a mexer com as coisas da fazenda, aprender limpar a casa da outra pessoa, aprender esses tipos de profissões, né? Não tinha isso do adolescente em casa, né? E hoje a gente tem aí pessoas com, sei lá, mais de 30 até 40 anos morando ainda com os pais na casa da família, né? E não assumindo responsabilidades nem financeira, às vezes até trabalha, mas não ajuda em casa. Não ajuda em casa, como se, né, dinheiro caísse do céu. E é importante a família envolver esse adolescente nas responsabilidades. Então, se já começou a trabalhar e não quis morar fora, foi um consenso familiar, não tem problema, por mim pode ficar. Mas que ele tenha responsabilidades. Né? Tanto com tarefas domésticas, quanto com contas, porque não? Se já está trabalhando, por que não dividir? Né? E isso não é egoísmo, isso não é errado, isso é ensinar a responsabilidade. Olha, viver custa, né? A gente tem que comer, a gente paga a luz. Seja o próprio custeio, né? Que às vezes você fala assim, então se eu for ter que pagar a água da minha casa, então não vou trabalhar. Eu vou ficar em casa mesmo. Então, pelo menos o autoestimar. Então, a sua própria roupa, se você quiser, você compra. Você compra a sua roupa. O seu passeio. Sim. É tudo seu. Isso. Mas aí é aí que entra a acomodação desse adolescente já tardio, né? Porque ele não tem que pagar nada. O dinheiro dele é só para ele. É só para roupa, para balada e para os gastos próprios, né? Para academia, para os meus suplementos, para minhas vitaminas. É que tem muito, né, agora?
E aí? E o resto? Ai, nunca sai de e a casa, vida né? real? Né? Também tem isso, olha lá. Olha o outro ponto. Aí quando chegar o momento de falar assim, não, agora você já tá num patamar assim, então você já tá na hora. Então é o que você falou, inserindo devagarzinho cada etapa, né, da vida. Cada etapa, exatamente. Lá com 18 anos, mais ou menos, os adolescentes já começam, que aqui a Organização Mundial da Saúde chama de juventude, né? Que então tem a pré-adolescência, a adolescência e a juventude. A juventude começa ali as primeiras vivências da idade adulta. Às vezes sai para morar fora, para estudar fora. Mas é aquela família, é aquele filho canguru, né? Mora fora, às vezes, em outra cidade, mas leva a marmita da casa da mãe. Traz a roupa para lavar, para a mãe lavar. Para a mãe lavar. Né? E tudo bem, por um período. Né? Daqui a pouco é importante que ele aprenda a fazer a própria comida, que ele aprenda a lavar a sua própria roupa. E se não aprender a lavar, então que ele custeie isso de alguma maneira. Né? Então, e são passos, né? São passinhos pequenos em direção à autonomia, em direção ao amadurecimento social, de já ir criando vínculos mais duradouros, né? De comprometimento com o outro. E aí é onde a gente vê que já é um jovem adulto, né? Quando já começa a criar esses vínculos de compromisso mesmo, de comprometimento com outra pessoa, seja com relação de amigos, seja com um par romântico, como assumir responsabilidades pela própria vida, né? Do seu próprio estudo, os valores, né? Que a gente tem que custear para ser um adulto, não é? Não é fácil. A gente está no Setembro Amarelo, né? Que se fala sobre a consciência, sobre o suicídio, né? E assim, eu queria te perguntar para os pais quais são os sinais de alertas assim que seu filho pode estar tendo pensamentos suicidas. Tá falando um pouco sobre isso aí. O principal alerta é quando a família já está achando que tem alguma coisa muito estranha com meu filho, né? Tem alguma coisa que não está legal. Seja porque ele está triste demais, seja porque ele está com amizades estranhas demais, ou com um gosto musical muito esquisito. Então, assim, é importante que ele tenha liberdade de experimentar, de conhecer. Experimentar, eu falo no sentido de conhecimento, conhecer músicas, conhecer outras culturas, né? Conhecer estilos de vida diferentes. Mesmo que ele não adote para ele, até para ele poder respeitar, ele precisa conhecer, né? Mas se eu tô vendo esses comportamentos de embotamento, que ficou calado demais, né? Não tá falando quase nada, ou eu vejo muito chorando pelos cantos, ou eu vejo lesões, está se cortando, né? Ou as meninas costumam usar muito uma maquiagem muito escura, muito preta, né? Batom preto, unha preta, tudo preto. Eu preciso prestar atenção nesses sinais e preciso ir conversando. Quando o adolescente não tem esse senso de sou capaz de fazer coisas, ele entra numa espiral, eu falo descendente, vai descendo até às vezes culminar num suicídio, né? Quando a gente começa a trazer esse adolescente mais para perto, escutar, mostrar empatia, olha, eu estou muito preocupada, que eu estou vendo que você está muito triste, né? Ou que você está muito agressivo. O que está acontecendo, né? O que precisa melhorar para você ficar melhor, né? Se mostrar disponível para poder ajudar, para ele se sentir à vontade de falar, quanto, de novo, de desenvolver habilidade de responsabilidades. Não, então levanta, vem me ajudar aqui. Eu quero te ensinar a fazer algumas coisas. E aí eles vão arrastado, né? Não vai mesmo, não vai querendo ir. E aí eu preciso lidar com isso, né? É comum da adolescência essa preguiça de fazer tudo, né? Preguiça do que é trabalhoso. Mas é exatamente o que é trabalhoso é que vai desenvolver esse senso de, olha, consegui fazer,
não queria, mas fiz. E aí, fazendo várias vezes sem querer, de repente faz e fala, olha, já fiz, e fala feliz. Né? Então, quer dizer, é esse senso de sou capaz de fazer coisas que vai proteger o seu filho de pensamentos suicidas, de ai, não, a vida não vale a pena, ou eu não sou bom, ninguém vai sentir minha falta, não vou fazer falta para ninguém porque eu não sou nada mesmo. Ninguém me ouve mesmo. São todos esses pensamentos, né, que são importantes de serem ouvidos por meio dos olhos, porque a gente vai ver isso, né? Eu vou ver aquele comportamento que não está legal e eu preciso dar atenção para isso. E aqueles que fazem ao contrário, parece que está tudo bem, porque a gente vê relatos, né? Fala, nossa, mas estava tudo bem, meu filho nunca imaginava, quando acontece, né, infelizmente, nunca imaginava isso. Por que isso acontece? Então, parece que está tudo bem para quem, né? Será que tem realmente uma família ali que acompanha, que faz esse monitoramento de conversa, de saber que tipo de atividade que a criança está se interessando, ou que o adolescente está se interessando, que está se envolvendo? O mesmo que está vendo na internet, né? Sim. Eu tenho muitas mães que falam, né? Mas até que ponto eu posso ficar olhando o celular da minha filha? Falei, até qual o limite dessa intimidade da pessoa, da individualidade da pessoa também é difícil. Sim. Mas enquanto não está amadurecido, não tem no mínimo 21 anos, você precisa fazer esse monitoramento. E que o ideal é que não seja escondido, que seja concedido pelo adolescente. Mas aí eles apagam tudo, E você vai ver que apagou. Você vai ver que apagou e vai falar, por que está apagando? O que está acontecendo? Está com medo de quê? Né? Eu estou preocupada porque está apagando e aí eu não estou vendo o que você está fazendo. Por que está apagando? Você vai lá no WhatsApp, todas as conversas zeradinhas. Não tem como se diz, um script lá de conversa, tudo zerado. Eles são espertos. São. Mas todos os celulares, eu acho que tem como você monitorar os sites que a pessoa navega na internet. E isso diz muito, né, sobre os interesses, sobre o que está vendo, o que está consumindo, né? Diz muito. Então, não é só o WhatsApp. Pode até apagar as conversas do WhatsApp, você pode até deixar ali subentendido para o adolescente que, olha, eu estava olhando seu celular e eu vi que você apagou todas as mensagens. O que está acontecendo? Né? Você está escondendo o quê? Ou tem alguma coisa que eu devo me preocupar aqui? Já deixa eles em alerta. Né? Porque você sabe que eu me preocupo com drogas, ou me preocupo com pornografia. Isso me preocupa. Tem que ser assim muito honesto, sabe? O adolescente ele se irrita quando você faz uma pergunta que você já sabe a resposta, né? Então assim, você apagou as suas conversas? Você já sabe que ele apagou, né? Então você dizer para ele francamente, olha, eu tô preocupado porque você tá apagando e eu não sei se é algo que é realmente de se preocupar ou não. Então, você precisa me dizer, porque só desse jeito que eu vou poder te ajudar. E eu quero muito ser alguém que possa te ajudar. Né? Eu tô aqui para isso, eu sou sua mãe. Né? Então, essas conversas... E assim, claro que não vai ser uma conversa dessa que vai parar de apagar. Né? Vão ser, sabe, igual falar todas as vezes a mesma coisa? Varreu a casa, arrumou a cama, escovou os dentes. É a mesma coisa. Você vai falar várias vezes, mas sem se irritar, sem impor, né? Com essa disponibilidade de tô aqui para você, para te orientar e tô preocupada com você, eu quero seu bem, né? Eu te amo, eu quero que você seja uma ótima pessoa. E aí isso vai construindo essa confiança que para o adolescente ela é mais sensível, vamos dizer assim, mas quebra muito fácil, né?
Só uma crítica já quebra toda a confiança deles. Né? Eles são muito extremistas, né? São. Muito extremistas. Mas durante uma fase, né? Porque aí isso passa também. Né? Se nós não somos assim, se nós não somos esse modelo extremista, isso passa. Porque se nós somos, a gente reforça. Ó, é desse jeito mesmo que tem que ser. Né? E ainda sobre o suicídio, assim, você acha importante, mesmo que a criança não deu sinal nenhum, você ter essa conversa com seu filho a respeito? Ou não? Ai, não quero nem tocar nesse assunto. Deus me livre de falar sobre suicídio, porque é um assunto difícil, pesado. É pesado, mas é importante, porque assim, se você não falar na escola, vão falar, né? Porque tem as campanhas que eles fazem, tem os palestrantes, então é importante falar, né? E assim, nem que seja uma pincelada, sabe? Igual falar sobre drogas, igual falar sobre atividade sexual, é muito importante falar, né? E perguntar se você... Tipo, você já teve pensamento suicida? É interessante também? Sim. Você já teve vontade de morrer alguma vez? Não estou perguntando para você. Eu achei que tava. Já ia pensar que será? Mas perguntar para o seu adolescente, né? Sim, eu acho que é importante. E saber em que momento que foi, né? Se ele responder que sim, o que estava acontecendo? E pensar numa outra abordagem de resolução desse problema, né? Porque será que é solução morrer? Né? O que será que tem depois da morte? Fazer entender, né? Sim, levar à reflexão, considerando a idade, né? Se tem essa capacidade, sim, com 15 anos já tem essa capacidade bem estabelecida de raciocínio complexo, né? Antes disso, a criança ainda está muito imatura, você vai ver umas respostinhas muito infantil ainda. Então, a gente leva o nosso raciocínio complexo para essa criança. Ela não tem ainda a capacidade de raciocinar com essa complexidade. Então, a gente precisa ajudar, né? No sentido de, então, pensar o que eu poderia fazer além de me matar. Que outra coisa que eu poderia fazer para resolver esse problema? Qual outra solução, né? E, assim, eu faço... Acho que já saí. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de mães de adolescentes de todo o Brasil. E todos os dias lá a conversa era isso. Ai, minha filha falou para mim que quer se matar. E era todo dia, tinha um assunto, sabe, sobre isso. Então, assim, eu vejo que tá muito mesmo. Os adolescentes, não sei se eles fazem para chamar atenção, alguns sim, né, outros não. Tá ali com aquele sentimento mesmo. Mas, assim, é muito preocupante o que está acontecendo com os adolescentes. Eu não sei se isso é atual, mas eu creio que é mais do que era anteriormente, né? Tá mais exposto, assim, né? mais exposto. Sim, e a gente pode pensar numa construção disso, né? Então, se eu cheguei no ponto de um adolescente se suicidar, como será que foi a infância dessa criança? Como que será que foi isso dela aprender a tolerar a frustração? Ou dela ter que fazer coisas mesmo que ela não quer fazer? Né? De desenvolver habilidade? Como que era essa capacidade da família de tolerar comportamentos inadequados sem gritar, descabelar, bater, né? Porque a criança ela vai crescendo com aquele modelo e ela acha que é aquilo mesmo. É assim que resolve problema. Gritando, batendo, xingando, quebrando coisas, né? E então é uma construção. A gente vê hoje muitas famílias perdidas em relação a exatamente isso, a como eu educo, né? Porque eu não quero bater, mas também falar não, a criança faz birra, então eu não quero ouvir o choro, né? E ouvir choro de criança. A gente que não quer se frustrar, né? Ouvir choro de criança é tão mais fácil. A birra, lidar com uma birra infantil é muito mais fácil do que um adolescente fazendo birra. Então vou tomar uma cartela de remédio. Toma todos os remédios. Era isso que tinha no grupo, sabe? As mães relatando, ai, meu filho
tomou toda a caixa de remédio e conta. Aí era um grupo mais evangélico, assim, e pedindo oração a hora pelo meu filho, que eu fui com ele pro hospital, que ele tomou a cartela de remédio todo. Era todo dia, tinha uma história triste, sabe, nesse grupo, assim, eu até saí. Nossa. Mas tá muito triste, né, o que tá acontecendo, assim, porque é uma fase que eles estão sofrendo, eles não estão conseguindo, né, se achar no lugar deles, assim, a identidade deles tá difícil de se encontrar, tá Sim, muito difícil. Porque imagina se a referência dessa criança, desse adolescente, é a internet, é o TikTok. E aí, né? Como que eu vou virar um TikToker e ganhar não sei quantos mil de dinheiro? Era youtuber, né? Todos queriam ser youtuber. As crianças querem, né? Já quem tem TikTok quer ser TikToker. E aí, lá no TikTok, às vezes, tem modelos que não são saudáveis, né? Só tem modelos que não são saudáveis. Entendeu? Referências que não são legais. E aí, isso não é aprovado pela família. E aí, às vezes, isso não se encaixa no grupo de amigos. E aí, o adolescente já não tá meio perdido ali, né? Não sabe para onde que vai, não se conhece, né? Porque aí ele vai tentar se enquadrar naquele modelo ou naquele padrão, né? Mas será que aquele padrão é um padrão que é possível de ser, né? Se não tiver um adulto para conversar isso com esse adolescente, ele vai achar que é um padrão possível de ser, porque a realidade que ele vive é a internet. Né? Então, essa referência da família, ela é muito importante. Então, a importância também dos pais estarem bem mentalmente, porque é o que está acontecendo, né? Os pais não estão com estrutura para estar aguentando a birra da criança, né? E aí, depois, lá na frente, não consegue dar suporte para o adolescente. E acha que perdeu. E muitas vezes, se a gente está olhando, está cuidando, e aí eu levo para o médico, eu levo para o psicólogo, eu fico mais presente, nós começamos a fazer coisas juntos, né? Eu começo a descobrir o que ele gosta de fazer para a gente poder fazer junto, ou algo que o meu adolescente gosta e que eu gosto também. Isso estreita laços. E a gente está ampliando o social. Ele está amadurecendo também quando ele vai para o social, né? Quando ele amplia as relações, desenvolve papéis novos, né? Então, hoje eu sou o líder do meu grupo X, né? Seja na escola, seja no esporte, na religião, ou não, eu faço parte do escoteiro. Eu também sou escoteiro, né? Enfim, então eu estou dando esses exemplos, mas tem N exemplos na vida, né, para desenvolver ali papéis e lugar na sociedade onde eles possam se reconhecer e ser fiéis a si mesmo, né? Porque esse é a culminação da idade adulta, é quando a gente consegue realmente, bom, sou isso, identidade de ego, né? Sou assim, gosto disso, não gosto daquilo, né? Isso é super importante. No final da adolescência, isso está bem definido para não gerar a depressão, para não gerar transtornos de ansiedade, né? Que é tão comum a gente ver, não só em adolescentes, mas em adultos também. Que é o que você falou, é o reflexo, né? Que tá tudo ligado. É o que foi na adolescência, é o que é adulto. A gente carrega muito, né? Da nossa infância na adolescência e da nossa adolescência para a vida adulta. Não tem jeito. Um assunto e tanto, né? Ó, tem 2 comentários que eu vou ler para você. Não é pergunta, é só elogiando você. O Cássio Dorigan. É meu marido. Além de linda, eu desconfiei, ó. Além de linda, excelente profissional. E tem um outro comentário também. Tá, FX8 Imagem. Não sei se você conhece. Sim. A Patrícia é maravilhosa. Uma profissional competente e humana. Ficaria horas aqui ouvindo. É minha amiga querida. Mora em Rio Preto. Que legal, né? Conteúdo complexo, né? Que ainda dá para abordar muito mais coisas. Conversar ainda bastante sobre isso. Sim. E assim, para encerrar, o que você daria
Tipo assim, dica para uma mãe e um pai que o seu filho está começando a adolescência, para você fazer um geralzão de tudo que a gente falou, dando uma dica para os pais que estão nesse período. Comunicação é a chave, né? Eu tenho uma comunicação aberta, franca, eu tenho o espaço de diálogo, né? Esse espaço de diálogo, ele vai ser tanto um espaço para eu fazer orientação, quanto para eu saber, né, o que está acontecendo na vida desse meu adolescente. Porque daqui a pouco a gente nem se encontra mais. Dorme todo mundo na mesma casa, né? Mas ninguém sabe o que o outro está fazendo. Então, quando a gente tem esse espaço em casa de conversar mesmo, e aí, como que foi na escola, né? Ou o que você fez hoje? O que você está planejando para o final de semana? Né? Ou, enfim, ou até papos mais complexos de projeto para o futuro, né? O que você gostaria de ser? Então, comunicação com a sua criança, o diálogo respeitoso, um ouvinte atento, né? Diferente da gente conversar, escutar o outro já pensando no que eu quero falar. Isso não é escutar. Escutar de verdade, né? O que ele está te contando. Está falando sobre o quê? Né? Tem alguma necessidade ali que ele está contando e que ele está contando meio disfarçado, né? Que tem muito. Ai, uma amiga minha fez tal coisa, ou pensou desse jeito. O que você acha? Aí já joga para o adolescente. O que você acha? Se fosse você, como que você agiria? Né? Então, além do diálogo, ajudar ele a se planejar, né? Ajudar ele a refletir sobre as próprias ações, ou repensar abordagens que ele teve que não foi legal, sem criticar. Sempre críticas, né? Acolhendo, para você poder fazer essa ponte de diálogo, porque senão ele vai calar e vai conversar com outra pessoa na rua, né? Fora da família. E eles vão mesmo. Vão. Ou na internet, né? Que é isso. Então, principalmente essa questão de estabelecer as regras são importantes, limites são importantes, né? Conseguir estabelecer esses limites de forma que eles também gerem uma certa liberdade para o adolescente, né? Ah, você quer sair, mas você fez X, Y, Z que a gente combinou? Ai, não fiz, então hoje não vai rolar sair. Tem que ter consequência também. E ser firme no que falar, né? E ser firme. Não ceder depois. Sem ceder. E olha, eu vou falar, tem muita família que cede falando, ai, vai me odiar se eu não ceder. Não. Você vai perder respeito se você ceder. Isso aí é uma coisa difícil também. O falar não para um adolescente é muito difícil. Muito difícil. Você fica pensando em tudo. Meu Deus, se eu falar não, o que esse não vai fazer nele? Com o tempo, a família pode, junto com o adolescente, estabelecer essas regras, esses limites, né? Então, eu acho que não. E meu adolescente acha que sim. Então, vamos achar um meio termo para isso? Eu abro mão um pouquinho, você abre mão um pouquinho e a gente chega aonde com isso? O que eu posso abrir mão e você também, para ficar bom para nós dois? Né? Estabelecer juntos. Isso depois dos 15 fica mais... eles têm essa capacidade melhor desenvolvida do que antes disso. Antes disso, eu preciso impor. Não, mas é porque eu sei o que é melhor para você e, por enquanto, vai ser assim. Daqui a pouco, a gente pode pensar de outro jeito. Né? Então, é isso. Ai, que legal. É isso aí, ó, pra intimidade. Que é o nome da minha irmã, Patrícia. Patrícia, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esclarecimentos. E eu não tô ainda nessa fase, mas eu já tô pensando. Já fica alerta. Porque é uma piscadinha, e vai né? construindo, né? E igual já, você falou, vai construindo já com seus filhos. A comunicação desde já tem que estar presente, os limites. Porque por mais que o meu mais velho vai fazer 5, mas não parece já uma criança mais velha. Então, já é hora de impor isso daí, os limites agora. Limites, ajudar ele já a desenvolver habilidades. Habilidades. Ele já consegue fazer um monte de coisa com 5 anos. Opa, consegue sim. Isso. E isso é tão importante. E aprender a se frustrar. Porque é uma coisa que eu acho certo, que eu escutava isso da minha mãe e da minha avó. Falando, é melhor frustrar em casa que frustrar na rua. E é verdade. Melhor aprender comigo, acolhendo do lado, do que drasticamente com
com uma situação diferente na rua, né? Sim. E é isso, então. Obrigada. Eu que Qualquer agradeço. Muito dúvida obrigada. que vocês tiverem Isso a mesmo. respeito da adolescência, Patrícia, tá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, já passa a seguir podcast Café com Mãe. Lá vai ter o @ dela que você pode estar entrando em contato para tirar dúvida, para conhecer melhor o trabalho dela. E a gente quer deixar o recado, né? Se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha. Like, se Compartilha com outras mamães para chegar as informações. Se você conhece uma mãe de adolescente, já encaminha para ela esse vídeo, que vai ser Isso muito mesmo. importante. E É isso aí. a semana que vem tem mais assunto legal aqui assunto. pra gente. né? Todas as quartas, ao vivo, às 19h30. Esperamos vocês, tá? Tudo feito com todo carinho, para chegar toda a informação aí para sua casa, tá bom? Isso mesmo, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje, por vocês que estão aí assistindo, né? A Patrícia e nós aqui. E é isso aí. Não deixe de dar o seu joinha. É isso aí. Até semana que vem. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.